Se você puder, na tua Bíblia nós estamos falando de uma série. Acende a luz para a gente. Os adolescentes e as crianças já podem ir, por favor. Acende a luz para a gente, Caio. Isso. Perdão, seminarista Fernanda ali. Perdão, olha, o pastor vai se empolgando aqui na Bíblia, aqui, esquece. Vai lá, Caio, Deus te abençoe, meu querido. Olha que coisa boa. Parece que a igreja ficou mais velha. Os novinhos saíram, foi embora. Ficou só os velhos aqui. Ficou só nós. Gabriel. Você está ajudando. Gabriel querendo ir lá com os adolescentes. Nós estamos numa série, nós que aqui ficamos. Estamos falando de uma série sobre cenas do Gólgota. Semana passada, a nossa seminarista Fernanda falou sobre as mulheres nesse cenário. E eu sugiro que você, nesses dias que antecedem a Páscoa, além de fazer leituras bíblicas dos evangelhos sobre isso, você também assista alguns filmes muito importantes sobre isso. Não te sugiro assistir The Chosen, porque o The Chosen não tem uma série, a fase dele não chegou aí na crucificação. Mas tem vários filmes lindos que falam sobre esse cenário do Gólgota. Mas antes da gente falar especificamente do cenário, que hoje nós vamos falar sobre a cruz, ou todas essas cruzes que estão ali, e eu as coloquei aqui. Não sei se você percebeu, mas nós temos uma cruz desse lado. Inclusive meu querido Avanço que fez, linda, né? Ó, vai ficar aqui até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, pode deixar, se quiser depois dele levar para lá, quando Jesus voltar, levar nós, tá? Fica livre, nós emprestamos de você até aqui, ó. Temos a do meio, que é a nossa, estilizada, que tem a ver com a nossa identidade local da nossa igreja. E também tem uma outra aqui. Essa outra cruz aqui eu fiz há muitos anos atrás. E ela exemplifica algumas coisas muito importantes que eu queria que você guardasse. Segundo a tradição, a cruz que os romanos usavam para fazer as ações, elas eram diversificadas. Tinha modelo de cruz, que era X, as pessoas eram crucificadas assim. Tinha modelos de cruz, que eram um T. Tinha modelo que eles chamavam de cruz, de certa forma, mas era apenas um mastro, a pessoa era amarrada ali. E essa aqui, que é o modelo mais tradicional, que, segundo os historiadores, foi o modelo que Jesus foi crucificado, ela tem duas partes. A primeira parte é essa, chamada de estirpes. Ela ficou no Gólgota aguardando essa parte. E dizem os historiadores, a maioria deles, de que quando foi colocado, a maioria deles não fazia essa via sacra que Jesus fez, que dá mais ou menos 600 metros da onde ele foi judiado, onde ele foi colocado uma coroa na cabeça dele, onde maltrataram Jesus, até o lugar do Gólgota, como se fosse naquele lugar lá, 600 metros pelo menos. E segundo os historiadores, essa madeira, a estirpe, ela já estava lá, aguardando, e depois, essa aqui chegava com a pessoa que ia ser crucificada. E ela não tinha esse tamanho. O nome da madeira horizontal chama-se patibulum, e essa madeira tinha mais ou menos 54 quilos. 54 quilos. Para alguém que está forte já é pesado, né, Ju? Imagina alguém que está sofrendo, alguém que sofreu demais, alguém que foi agredido, de todas as formas possíveis. Ele tinha que carregar essa cruz, ou esse pedaço da cruz, até o Gólgota. Diz a palavra de Deus, narrada pelos evangelhos, que inclusive quando ele estava ali, meio que não conseguindo, apareceu um outro homem chamado Simão, ou Simeão, e ele auxiliou Jesus a carregar a cruz, pelo peso que era. E os historiadores dizem que essa parte, a patibulum, quando Jesus chegou lá, eles as uniram, e aí colocaram Jesus crucificado no Gólgota. Contudo, havia também algumas coisas na cruz que você precisa saber, que era uma madeirinha que ficava bem aqui embaixo. Alguns colocavam bem lá embaixo, que era para apoiar o calcanhar da pessoa. Outros dizem que aqui em cima, em algumas vezes, que era para a pessoa que estava sendo crucificada
se assentar. E quando eles queriam que a pessoa morresse, ou já estava para morrer, já acabava o processo lá do desenvolvimento, eles tiravam, eles quebravam essa madeirinha e o corpo fazia assim. Por isso que é chamada mais de crucifixão do que crucificação. Porque asfixiava, parava de respirar. E era esse o modelo que Jesus morreu naquela cruz. Tanto ele como os outros que estavam ao lado dele. E essas madeiras, outro dia a gente fala sobre isso, ela tem um nome patibulum e o nome stipe, com propósito, é verdade? Mas não é o momento da gente falar, mas eu gostaria que você entendesse o que o Gólgota é. E o Gólgota não é um lugar onde é longe, numa montanha ou algo assim, mas é um lugar onde as pessoas passavam comumente, muitas vezes numa entrada de uma cidade, para que elas pudessem ver o que acontece com quem vai contra o que eles acreditam. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente imagina, eu não sei se você faz essa avaliação, mas a gente imagina que a cruz foi uma resposta de Deus a um problema da humanidade. Mais ou menos. Quando você vai para esse viés, você pode ser tentado a pensar, a imaginar, que a cruz ela veio para responder algo que de repente Deus perdeu o controle e falou, nossa, o que eu tenho que fazer agora? De repente Deus olha para o Espírito Santo, o Pai, e o Espírito Santo olha e fala, e aí o que nós faz? Manda Jesus lá, vamos ver que nós vamos resolver esse negócio. Dá essa ideia. Já não passou pela sua cabeça ser assim o plano da salvação? Mas se eu te dissesse pela palavra de Deus, que a cruz veio antes da luz, que antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. Isso está na Bíblia. Olha quando você acompanha 1 Pedro, capítulo de número 1, Caio, por favor, versículo 18. Olha o que diz esse texto, 1 Pedro. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira antiga ou vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas como que foi? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, é esse que ele é. Contudo, foi conhecido quando? Antes da criação do mundo. E revelado nesses dias, ou nos tempos presentes, a favor de vocês. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa por causa do meu e do seu pecado. A consumação da cruz, esse Gólgota, esse espaço na agenda nossa, ela estava agora, por esse tempo, 2000 e poucos anos atrás. Mas na segunda palavra, a crucificação, esse momento de Cristo ter morrido por nós, isso aconteceu antes da fundação do mundo, por isso que a cruz veio antes da luz. Apocalipse vai também dizer sobre isso, o livro de Atos também vai dizer isso, capítulo 2, versículo 23, Atos 2, 23, Caio, por favor. Olha o que diz o apóstolo Pedro numa das suas mensagens, dizendo, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Quando ele diz isso, que ele foi determinado e entregue por presciência, é porque Deus o quis. Deus sabia o que estava fazendo. Deus tinha conhecimento e sabedoria para fazer o que fez. Então Deus não foi pego de surpresa. O Gólgota não foi um acidente ou foi um ajuste técnico do céu para resolver o problema da humanidade. Não. O Gólgota, a cruz, veio antes da luz. Antes que houvesse palavras de Deus dizendo haja luz, houve cruz. E nessa situação de Jesus, só para você entender alguns dilemas, Jesus, quando ele foi colocado na cruz, no tempo presente, como diz ali, inclusive o apóstolo Pedro faz menção de que vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram e pregaram numa cruz. O que Jesus está dizendo, o que Pedro está dizendo ali sobre Jesus, é que esse ato de crucificação de Jesus, foi feito por causa da ação dos homens, responsavelmente falando. E só para você entender um pouquinho, antes de chegar no Gólgota, Jesus foi preso na sexta-feira, ou na quinta-feira, madrugada para sexta, na sua última ceia, para você entender um pouco o cronograma. De quinta para sexta, a sua última ceia com os discípulos, ele subiu para orar no Getsêmani, chegou lá, Judas o traiu, seu amigo, e ele beijou o seu amigo que o traiu, tratando do jeito que ele sempre ensina que se trate.
E ali ele foi preso, a madrugada toda fizeram o julgamento. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Talvez foi um dos julgamentos mais rápidos, injustos e cruéis da história da humanidade. Por volta das 12 horas, diz os evangelhos, que houve escuridão. E essa escuridão se instalou, essa escuridão ficou, e alguns soldados, inclusive, que estão ali na figura do Gólgota, começaram a olhar para tudo aquilo e perceber que alguma coisa estava errada na perspectiva do lado deles. E entre meio-dia e até as 15 horas, provavelmente Jesus falou as suas 7 frases, 5 delas nesse período. Porque às 15 horas da tarde, Jesus disse a sua penúltima, perto das 15 horas, a penúltima frase quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Ele estava sentindo o peso do pecado que ele levou na cruz. E ao final, perto das 3 horas da tarde, aquela escuridão ainda tomando conta, o texto diz que ele olha para o céu e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Jesus morreu esse horário, 3 horas da tarde. Segundo o texto, quando ele fala isso, o véu que estava no templo se rompeu de cima a baixo. E tudo aquilo começou a viver algo diferenciado. Inclusive Pilatos, que soube que Jesus morreu já, mas 3 horas, não era para ele ter morrido já. Porque os ladrões, inclusive os outros que estavam ali, e normalmente ficavam 2, 3, vários dias ali, sofrendo, chorando, gemendo, gritando, mas só saía de lá morto. Então foi um espanto para a sociedade, inclusive para aquele momento e para Pilatos, ouvir que Jesus já estava morto às 3 horas da tarde. Tenho cá comigo, mas isso é observação do pastor, não está na Bíblia. Mas eu tenho cá comigo que, olhando para os evangelhos, que Jesus deveria ter morrido mesmo mais cedo, ou melhor, antes dos outros. Porque quando você vai ver as narrativas dos evangelhos, você percebe que Jesus, na sua caminhada, ele enfrentou a morte várias vezes. Ele enfrentou pessoas que morreram, e todas essas pessoas que estavam mortas, quando se aproximavam de Jesus, elas voltavam a viver. Havia vida na vida delas. A viúva de Naim e outras tantas, o próprio Lázaro, quando a morte se encontrava com o Jesus vivo, não o ressurreto, o vivo, ela já perdia. E na minha concepção, se Jesus tivesse morrido depois de um dos soldados, é muito provável que ele tinha que ressuscitar um soldado na cruz. Porque com Jesus a morte nunca venceu. Ela achou que vencia. Por isso que Pilatos e eu fico indignado quando Jesus já teria morrido por cerca de 3 horas da tarde. Eles começaram a mexer no corpo de Jesus, tirá-lo da cruz, e por volta das 5 horas da tarde, ou 17 horas, eles sepultaram Jesus, porque eles podiam trabalhar até as 18 horas. Passou das 18 horas, não se faz mais nada. Por isso que no sábado, podia morrer no sábado de manhã, Kelly, sábado à tarde, ficava lá apodrecendo, ninguém podia tirar o indivíduo da cruz. Mas como Deus é perfeito na sua presciência, ele fez tudo ajustadinho. 5 horas da tarde, o corpo de Jesus foi levado para o sepulcro limpo, novo, de José de Arimateia, e ali foi sepultado. Mais ou menos essa é a narrativa do Gólgota, nesse tempo que a gente está conversando. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, para a gente tentar fazer uma autoavaliação de alguns modelos que a gente tem. Quando eu tenho falado sobre isso, inclusive com o João, que está lá com os adolescentes agora à noite, ele pediu alguns livros sobre a crucificação, e eu tenho alguns, inclusive tem uma narrativa da crucificação de Jesus que eu fiz, que dá mais ou menos, lendo, uns 20 minutos, mas muito daquilo que Deus colocou no meu coração há alguns anos. E eu percebo que, olhando para o Gólgota, nós somos muito parecidos com esses 2 ladrões. Talvez a gente tenha que escolher qual deles nós somos. Mas nós somos miseráveis. E eu brincava antes do culto que aqui está cheio de bandido, cheio de ladrão. E você vai entender, não é uma ofensa à sua pessoa. É apenas uma situação daquilo que o Gólgota nos oferece.
E esses dois personagens que nós temos, segundo o próprio texto de Lucas, capítulo de número 23, ele vai falar sobre isso, só que Jesus já era predito nessas circunstâncias, lá em Isaías, por favor, Caio, Isaías 53, versículo 12, quando o texto vai dizer: pois eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Jesus foi colocado entre os malfeitores, os transgressores. Então, Jesus já era predito que a sua morte seria entre dois homens, duas pessoas, dois malfeitores. É isso que essa profecia dizia. E essa profecia foi se cumprir até mesmo, segundo os livros apócrifos, os livros posteriores, inclusive um dos nomes dos livros chama-se Atos de Pilatos. Ele diz o nome até desses dois ladrões. A Bíblia não diz o nome, nem se importa em dizer os nomes, mas não faz diferença ter o nome ou não ter. Mas segundo a tradição, o nome do ladrão, um deles era Dimas e o outro era Gestas, os dois ladrões da cruz. Assim como a gente tem Belsazar e outros nomes para os magos, aquela coisa toda, que não é da Bíblia, mas eles criam. Mas a gente tem esses nomes. Não importa se é Dimas, se é Gestas, e qual que é o nome do indivíduo. O que importa é que nós temos dois ladrões, e isso estava proferido na palavra de Deus. Mas o que eu queria que você entendesse sobre esses dois ladrões é que existem três palavras gregas para falar sobre ladrão na escrita. A primeira, que é usada por nenhum deles nesse contexto, que é kleptes, que vem da raiz da palavra kleptomaníaco, que é aquela pessoa que tem mania de roubar, que ela precisa ter cuidado, é um distúrbio, precisa ser tratado, porque ela tem essa kleptomania, vem dessa palavra, ladrão, que pega, que furta as coisas. A outra palavra é kakungos, que quer dizer malfeitor, pessoas que roubam mesmo, que faz coisas maldosas mesmo, que não é uma mania, é uma intencionalidade clara do que ele gosta de fazer. São os nossos homens e mulheres que a gente trata na nossa sociedade. Mas tem uma última, que é a mais usada e a mais forte em questão de conteúdo, chama-se lestai. Essa palavra lestai é o que João usa, é o que Mateus usa, é o que Lucas usa. E Marcos usa uma das vezes kaigos, mas todos eles usam lestai. E lestai é a palavra grega para dizer que aqueles homens, os malfeitores, os ladrões que nós chamamos, eles eram muito mais do que isso. Eles eram homens das quais eles traziam problemas para a humanidade, para a sociedade. Segundo a proposta dos rituais, dos historiadores, existia um grupo que andava com ódio dos romanos. Ele era um grupo ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo cheio de salteadores e de pessoas cruéis. Quando ousava-se falar de Dimas e de Gestas, ou qualquer outro nome que seja desses dois bandidos, nós não estamos falando de pessoas que roubaram, que furtaram, que tiraram alguma coisa dali. Não, nós estamos falando de duas pessoas que estavam ali por coisas cruéis que eles fizeram. Pra vocês terem uma ideia, os sicários, que eram os grupos de pessoas assim, eles andavam com uma faca ou com um punhalzinho. E quando eles iam para alguns lugares que tinha multidão, tinha um monte de gente, inclusive algumas movimentações ou manifestações que eram contra o que eles pensavam, ou eles eram contra o que os romanos pensavam, eles chegavam perto das pessoas e sem ninguém perceber, dava uma facada assim, matava e saía como se ninguém tivesse visto nada. Isso são os sicários, homens e mulheres que se juntavam, e eles eram odiados por Roma, e Roma os odiava. Eles odiavam Roma e viviam nessa briga o tempo todo. E nesse tempo aqui nós tínhamos esses dois personagens que eram esses do mal. Inclusive os historiadores nos contam a história de que eles estiveram uma vez numa vila e ali eles exterminaram 700 mulheres com seus filhos por causa do governo romano. Então eram pessoas muito más, muito más. Mas a pergunta que a gente faz e o que Jesus está fazendo no meio? Eu não sei se você se recorda, Marcos capítulo 15, por favor, Caio, versículo 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os lestais, que haviam cometido assassinato durante rebeliões. Lembram de Barrabás?
Segundo o próprio texto, Barrabás era um deles. E é muito provável que Barrabás era para estar nessa cruz do centro, junto com seus outros comparsas. Aquela cruz não era para Jesus, e você sabe disso. Aquela cruz era de Barrabás. Mas Pilatos, que entendeu que aquela circunstância não poderia acontecer, chegou e ele disse, de forma muito declarada: queridos, nós temos a possibilidade de soltar alguém. Então eu vou pegar, usando os nomes, né? O Dimas? Não. Eu vou pegar o Gestas? Não, esses caras, a galera não vai. Eu preciso pegar o cara mais ruim que existe, pior da humanidade, o cara mais chato, mais cruel, Barrabás. Aí Pilatos coloca Barrabás de um lado, aquele jeitão dele de ter matado várias pessoas dos familiares que estavam ali, e coloca Jesus do outro lado. Os dois ladrões já estavam condenados. Provavelmente nesse tempo já estavam lá na cruz, só aguardando o chefão, Barrabás. Para espanto de Pilatos, ele pergunta para a população, como se estivéssemos aqui hoje: e aí, quem que vocês querem que eu solte? Eu faria assim, né? Se fosse eu, Jesus estando aqui do meu lado, colocava na frente de Jesus: quem que vocês querem que eu solte? Esse ou esse? Não estou sugerindo nada, só estou achando que, né? Eu acho que Pilatos fez isso. Solta esse, gente, solta esse. Mas como ele colocava para a sociedade, ele fazia isso, era um costume normal deles. A hora que ele apontou para Pilatos e para Jesus, ele ficou indignado quando ele falou: quem que você quer que eu solte? Aí a galera toda falou: Barrabás. Como assim Barrabás? Gente, vocês estão certeza que vocês estão falando que é ele? Vocês sabem quem é ele? Sabem. Sabe o que ele fez? Sabemos. E vocês querem que eu solte ele? Solte. E aí ele, para jogar para a sociedade, normalmente faz isso. Todos nós fazemos muitas vezes isso. E o que eu faço deste homem chamado Cristo? E toda a multidão gritou: crucifica-o. Foi ali então que o Gólgota, ao invés de ter uma cruz central de um líder cruel, foi trocado por Jesus. E eu fico imaginando, mais ainda nesse detalhe, é que se de repente esses outros que aguardavam os dois ladrões, que aguardavam o seu líder ali, de repente ele olha vindo um homem diferente, e talvez eles pensando no coração, e aí são lucubrações da minha parte: viu, não é Barrabás não, quem que é esse aí que está vindo? Ei, o que aconteceu com o Barrabás? Cadê nosso líder? E quando eles percebem quem está subindo, com a patibulum nas costas, era Jesus e não era Barrabás. E daí a grande questão aqui é o que eles fizeram, esses dois ladrões. E eles se parecem muito com a gente. Muito com a gente. Olha o que diz o texto em Marcos, capítulo número 15, versículo 32. Marcos 15, 32 e também Mateus vai dizer. Marcos 15, 32 diz que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos. Coloca o 31, por favor, Caio, só para a gente ler contexto para não ficar fora aqui. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo: salvou os outros, diziam ele. Então, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. Pode ir para o 32 agora então, Caio. Que Cristo, o Rei dos judeus, o Rei de Israel, que desça agora dessa cruz, para que vejamos e creiamos em ti. E aí um detalhe que o narrador coloca: aqueles que foram crucificados com ele, os dois, também começaram a insultar Jesus e blasfemar de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 44, Caio, por favor, a mesma narrativa de um outro evangelista. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele, também o insultavam. Mas acontece uma coisa diferente, aqui entra o nosso propósito da mensagem. Em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Aconteceu alguma coisa entre eles, que um deles mudou de ideia. Eu não sei se eu posso dizer, falei isso pela manhã, mas eu não posso dizer à noite. Está transmitindo, o pessoal está assistindo a gente pela internet. Mas os dois blasfemavam contra Jesus. Os dois insultavam Jesus. Mas chegou um momento da história que um
Continuou blasfemando e dirigindo palavras a Jesus. E o outro, me parece que ele virou um bonzinho. Eu não sei se eu posso usar a expressão ladrão bom, ladrão ruim, porque ladrão é ladrão. E ali nós temos dois, lestais e hard, ou seja, lestais os piores. Talvez eu deveria usar a expressão que nós temos um ladrão crédulo e um ladrão incrédulo. E segundo o texto na narrativa de Lucas, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe alguns insultos, que esse caso era o gestas, segundo a tradição. E ele dizia: você não é o Cristo? Salva você mesmo e salva nós aqui, tira nós daqui. Ou seja, o insulto não foi só contra Jesus, mas agora foi na perspectiva de fazer Jesus fazer alguma coisa para nós. Esse é um dos ladrões. Mas o texto continua, versículo seguinte, Caio, por favor. O outro criminoso que estava desse lado, o Dimas na tradição, porém respondeu repreendendo o outro que estava do lado de lá. Jesus no meio, só vendo essa treta. E os dois brigando aqui. E ele dizendo: você não teme a Deus, miserável. Miserável, palavra minha. Seu pangaré, também palavra minha. Nem mesmo estando sobre a mesma sentença. Versículo seguinte, Caio, 41. Somos eu e você punidos justamente, pois nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele tinha consciência que ele estava ali porque ele fez algo desastroso para a sociedade. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então, depois de chamar a atenção do seu amigo, ele no meio da veia aqui, ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Jesus responde ele: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Esse é o final da história dos dois ladrões e de Jesus. E talvez se você pudesse fazer agora uma autoavaliação, você provavelmente se pareceria mais com o ladrão bom ou crédulo, que olhou e reencontrou com Jesus, do que com o ladrão incrédulo. Mas será? Coloquei algumas observações e eu quero trazer para você de forma rápida, para você fazer uma associação e uma autocoincidência. Primeiro, segundo o texto de Lucas, capítulo 23, esse ladrão incrédulo, vou chamá-lo assim, ele era aquele personagem que está sempre perto fisicamente, mas o coração dele sempre está longe de Deus. Esse homem, ladrão incrédulo, representa muitos de nós na nossa sociedade, inclusive no meio religioso e no meio da igreja. Lá na época de Jesus, ele mesmo se indignou, capítulo 15, versículo de número 8 e 9 de Mateus, Caio, por favor. Jesus fica indignado com a situação. Olha o que Jesus diz, capítulo 15 de Mateus, versículo 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa expressão de Jesus era a mesma de Isaías, quando ele mencionava em capítulo 29, versículo 13. Porque Jesus percebeu que o estar perto fisicamente não garantia que o coração estava. E o ladrão da cruz mostra isso para nós. Por isso que eu e você talvez nos parecemos muito com o ladrão da cruz, o incrédulo. Porque talvez você vem para um culto, mas não está aqui. Talvez você gosta de Jesus, mas seu coração não está com Ele. Talvez você, como Jesus menciona aqui, estamos perto, o amamos, falamos, inclusive cantamos, mas o coração que Ele conhece e Ele sabe, está longe dEle. Se assim nós somos, queridos, nós somos muito parecidos com esse ladrão incrédulo. Seu coração anda contigo? Seu coração veio nessa noite? Ou a gente faz apenas por movimentos, porque eu preciso estar? E não adianta ser presbítero, não adianta ser pastor, não adianta ser filho de presbítero, filho de pastor, não adianta ter cargo na igreja, se o teu coração não estiver junto nesse propósito, não funciona nada, irmão. Nós somos ladrões, porque nós queremos ou estamos perto dele, mas nosso coração está longe dele. A segunda que nos associa aqui a pensar, segundo o próprio texto, é que
esse ladrão incrédulo, ele usava dos lábios para blasfemar, inclusive de forma religiosa. Essa falsa religião que ele tinha, esse discurso sarcástico e zombador que ele tinha, porque diante da dor, os nossos lábios revelam o que está dentro do nosso coração. Eu até brinquei e vou contar de novo essa experiência que eu tive em Botucatu, porque às vezes na dor ou no sofrimento, ou nos momentos mais difíceis, a gente quebra o silêncio a partir daquilo que está no coração, é natural. E eu estava buscando um lugar para acampamento, com alguns líderes lá de Botucatu na época, isso 2004, 2005 por ali. E quando a gente estava na casa, nos quartos do acampamento, e aí estava eu e um outro rapaz, e esse rapaz assim, eu estava atrás dele, ele foi abrir a porta, e a hora que ele abriu a porta assim, pegou bem no dedinho, sabe aquele último dedinho? Que só serve para fazer isso? Só para bater as coisas em cima dele, só para enroscar na porta, essas coisas assim. Por que tem esse dedo? Foi esse. Ele abriu a porta assim, o pé ficou assim, estava de chinelo, machucou. Aí na hora que ele, ai, filho de uma. Aí soltou isso que você imaginou aí. A hora que ele falou esse palavrão, ele olhou e falou, desculpa, pastor. Desculpa, pastor. Aí eu falei, não, fique em paz. E como bom Isaías que sou, fique em paz, a gente já sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Ele olhou, ficou quieto. É porque eu acredito, e aqui, abre aspas, Paulo fala para a gente que a gente não deve ter esse tipo de palavras torpes no nosso vocabulário. E eu vou dizer um pouco antes de Bíblia, palavras torpes ou desse naipe são horríveis, nem para homem nem para mulher. Pessoas não sadias não usam esse tipo de palavreado. Isso é feio. Não é para quem é crente, quem não é crente, não tem nada a ver com crente, tem a ver com postura. Ah, pastor, mas é uma forma de dizer só, é um construto cultural, é uma expressão. Ué, por que você não pode falar assim, oh glória, machuquei meu pé? Por que não pode ser uma expressão assim? Porque no trânsito, em vez de você xingar o outro, você fala, oh Senhor, tenha misericórdia. É uma expressão. Por isso que Paulo vai dizer para nós que a gente tem que tomar cuidado com a língua, porque dela provém muitas palavras torpes. E aqui esse ladrão, ele se parece muito com a gente, porque em meio ao sofrimento, à dor, ou a meio à ruptura do que a gente quer, a boca fala do que o nosso coração está cheio. E a pergunta que eu te faço nesse segundo momento é, por acaso você tem emprestado seus lábios para Satanás, murmurando, reclamando, xingando? Fico tão triste quando eu vejo os pais xingando os seus filhos de imprestável. Você é burro, moleque. Somos mais parecidos com o ladrão incrédulo do que a gente imaginava. Terceiro, ele reconhece o poder de Jesus. Tanto que ele diz, se tu és o Cristo, ou seja, ele ouviu falar de Jesus e parecia ser um cara sensacional para ele. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não queria o senhorio de Jesus. Quando ele diz no versículo seguinte, 40, não és o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e nos livra. Essa postura dele nos faz pensar que ele quer o Cristo útil de conveniência. Mas ele não quer que esse Cristo mexa com a sua propriedade interna. Se tu és o Cristo, faz isso para mim. Você já fez esse tipo de conversa, de oração com Deus? Senhor, se o Senhor é Cristo, salva o meu filho. Se o Senhor é isso, faz aquilo. Se o Senhor é isso, faz aquilo, faz outra coisa. É uma fé condicionada, é uma fé interesseira, é uma fé recheada de barganha, que só quer resolver as suas crises. E se Deus não resolve as suas crises, você não adora. É assim que a gente é parecido com o ladrão. Por isso que talvez nós só estamos aqui, como eu vi um testemunho de uma vez, de um cantor que ele fala que ele estava no evento, o Bruno do Morada, que o rapaz chegou lá, estava num culto, e de repente naquele culto, um pastor chegou para ele, esses de profetada, né, que eu falei para vocês, e ele disse, você vai ser curado desse negócio, ele tinha alergia, umas coisas assim, você vai ser curado, nunca mais você vai ter isso, e ele foi embora, e naquela noite ele teve uma crise, das mais ruins que ele teve, e ele, aquela crise, Deus não curou ele, ele ficou normal, e aí no outro evento, no outro momento ele subiu no púlpito e ele falou, eu recebi isso, sabia que não era de Deus, e não fui curado, mas não é porque eu não fui curado que eu não adoro a Deus, porque não é pelo que Ele faz comigo, mas é pelo que Ele é simplesmente.
Mas como é difícil a gente viver assim, não é? Nós somos muito parecidos com o ladrão da cruz, porque às vezes a gente quer que a nossa situação, a nossa circunstância, inclusive a nossa crise, seja resolvida. E se Jesus resolver, eu vou te dar um crédito. Aí eu vou vir adorar o Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu farei isso. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. E a gente vive nessa barganha. Sabe quem faz isso? O ladrão da cruz. Quarto, quando ele diz para Jesus: salva-te, e nos salva. Quando ele quer ser salvo da cruz, mas não quer assumir a responsabilidade pelos seus erros, que os levaram até ali. Talvez ele não tenha se lembrado do texto de Gálatas, quando Paulo escreve, e não tinha, né, o tempo ainda, quando Paulo diz: de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. E eles fizeram muitas maldades, estavam ali recebendo palavras do mesmo ladrão, justamente aquilo que eles estavam vivendo. E nós nos parecemos muito com eles, porque a gente não reconhece que nós erramos. Você conhece gente assim na sua família, que não erra nunca? Que não assume nunca um erro? Que não sabe pedir perdão, não sabe pedir desculpa? Que sempre é cheio, como ele colocou, de justificativas. Por quê? Porque foi a culpa do governo, foi a culpa da sociedade, foi a culpa da falta de padrinhos, falta de gente, falta de dinheiro. Tudo é culpa dos outros. E nunca assume os erros que ele faz. É nós. É o ladrão da cruz, que quer ser salvo da cruz, mas quando Jesus quer conversar sobre as circunstâncias, ele não quer mudança de coração, ele quer resolver problema e pronto. Mas quando tem que ser confrontado com as situações, quando a dor, quando eles querem se livrar da dor, eles correm atrás de Jesus. Mas quando Jesus começa a mexer no nosso pecado, ele fala: não, Jesus, aí não. Somos parecidos com o ladrão da cruz, porque nós desejamos muito que Jesus faça tudo por nós, mas não trate do nosso pecado. E quinto e último lugar, esse ladrão da cruz perde a maior oportunidade da sua vida. Ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, ele estava com a pessoa certa, ele podia ter a sua vida transformada em Jesus ali, a graça sendo inundado naquele Gólgota e reagindo em todo mundo ali. E aquele ladrão incrédulo perdeu a grande oportunidade. Por isso que Deus sempre nos cerca de graça. Jesus sempre está ao nosso lado, e hoje, de forma muito simples, está falando a mim e a você sobre quem nós somos e quem Ele deseja que nós nos tornemos. Por isso, talvez eu e você somos indesculpáveis, para não dizer no último dia lá: Senhor, não, mas eu nunca tive chance. Não teve sim, irmão. Você teve chance de ouvir que você não é, não deve ser, e nem continuar sendo o ladrão da cruz. Mas infelizmente, será que eu sou assim? Mesmo em meio ao último momento, a última oportunidade da vida, ele não se rendeu a Jesus, ele não se prostrou. O orgulho, a estrutura pecaminosa dele estava tão forte, que ele não se permitiu, mesmo estando no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, se render a Jesus. Mas por outro lado, nós temos o outro ladrão, digamos que é o ladrão crédulo, o ladrão que queria ouvir, o ladrão que mudou a sua ideia, os seus pensamentos a respeito de quem era que estava sendo crucificado no centro daquele Gólgota. E algumas coisas talvez seja parecida comigo e com você. Por exemplo, a primeira expressão que o texto diz para nós, do versículo 40 em diante: ele teme a Deus, mesmo no fim da vida, depois de tudo ele ainda tem um pouquinho de temor a Deus. O texto diz que ele, olhando para o outro rapaz, o outro bandido, ele diz: nem ao menos teme a Deus. Ou seja, gente, olha o que está acontecendo, olha ao seu redor. Isso nos deixa claro que esse ladrão da cruz, deveríamos ser muito parecidos mais com esse, porque ainda há um senso de temor, de reverência dentro dele. Ainda há uma centelha dentro dele, da qual Deus, a partir do Espírito Santo, se conecta com o Espírito dele, e esse temor invade o coração dele, e ao invés de uma revolta, de uma dor que está ocupando o coração dele, ele não culpa a Deus, ele não culpa a sociedade, pelo contrário, ele teme a Deus por saber que quem estava ali não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus na vida deles. O segundo é que ele reconhece a própria culpa, sem desculpas. A gente precisava ser igual a esse ladrão. Esse ladrão era bom.
Por poucos momentos, junto com Jesus, ele se converteu, irmão. E a outra coisa que ele disse, dizendo para o outro ladrão, reconhecendo, ó, nós estamos aqui porque merecemos, ou seja, ele não culpa o sistema, ele não culpa os outros, ele não culpa os inocentes, ele não culpa qualquer pessoa, ele não culpa o passado com seus pais, ele não culpa nada, ele simplesmente diz, nós erramos. E quanto mais a gente vai vivendo a transformação de Deus, mais essa palavra fica meio latente, fácil da gente dizer, eu errei, Senhor. Por isso que, em contraproposta com o outro ladrão, que ao invés de nunca assumir os seus erros, ele sempre dá desculpas. O ladrão bonzinho aqui, o ladrão crédulo, ele reconhece a sua própria culpa. Ele é confrontado e há uma confissão clara dele dizendo, sem desculpas, sem julgamentos, sem transferir para ninguém, ele diz, eu errei e eu mereço estar aqui. Qual de nós tem facilidade de preferir a verdade do que a aparência? Qual de nós, diferente desse ladrão da cruz, não consegue assumir os próprios erros, as próprias falhas e tenta colocar isso em coisas, em pessoas, inclusive em nós, religiosamente falando? Terceiro, esse ladrão da cruz, continuando o texto, ele diz, ele reconhece a sua inocência e a santidade de Jesus. Ele reconhece que Jesus é inocente, tanto que ele declara sobre Jesus para o seu outro amigo soldado, dizendo, esse não fez nada para estar aqui, nós sim merecemos, mas esse não mereceu, ele é inocente. Muitas vezes em meio às nossas lutas, nós zombamos, e esse ladrão reconhece. Isso aqui para mim, olhando para o texto, é vestígio de um início de conversão e de inundação da graça de Deus. Ele olhar para si, olhar para a cruz e dizer, esse nunca fez nada. É reconhecer o senhorio, coisa que o outro não sabia e não fazia. É reconhecer a inocência do próprio Cristo e a santidade de quem Ele é. Por isso que Ele diz para Jesus, reconhecendo que Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto, seguindo o texto, ele crê na eternidade de Cristo. Apesar de não conhecer, ou de não se soltar, ou de não dizer, mas segundo o próprio texto, ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, dizendo para Jesus bem claro uma frase, eu sei que há alguma coisa depois daqui, eu sei que o Senhor vai viver isso depois daqui, então lá nesse reino que o Senhor vai viver depois daqui, lembra-te de mim. Ele não clama, ele não manda, ele não outorga, ele não fala, o Senhor é obrigado a me levar para o céu, o Senhor é obrigado a fazer eu sentar do seu lado, não, ele simplesmente diz, lembra-te de mim quando vieres, ou quando entrares no teu reino. Ou seja, todos ali estavam vendo o fim da história, os dois ladrões e talvez todos vendo inclusive sobre Jesus, mas ele vê uma passagem. Ele olha para aquela circunstância, esse ladrão, e enxerga em Cristo uma transição de um lugar diferenciado que vai acontecer. Por isso que ele diz, lá no teu reino, tu não se esqueças de mim. E ele vê trono onde todo mundo via a cruz. Essa é a dinâmica que eu e você precisamos ter. Em quinto e penúltimo lugar, ele faz um humilde e pessoal e suficiente oração. Um pedido. Lembra-te de mim. Como eu disse, ele não exige. Ele não barganha com Cristo. Ele não diz, Senhor, eu vou, se o Senhor me libertar, daqui para frente eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo. Como essa semana a pessoa disse para mim, pastor, se Jesus fizer isso para mim, você vai ver, eu vou parar de fumar. Aí eu falei para ele, tomara que Jesus não faça. Ô louco, pastor. Ué, Jesus não é barganheiro? Agora, desse jeito que você confia em Deus? Se fizer, eu respondo. E ele não faz nada disso. Ele entende o seu lugar, como a gente acabou de cantar, ele reconhece quem ele é e quem Deus é. E entendendo o seu lugar, e ele não merecia nada, pelo contrário, merecia o que estava vivendo, que era a crucificação. E sem barganha, ele simplesmente fala para Jesus, se o Senhor tiver uma memória graciosa lá no teu reino, lembra-te de mim, só isso. E por último, não menos importante, ele entrega o futuro para Jesus, dizendo, lembra-te de mim lá. E Jesus entrega o hoje para ele pela graça, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz isso para nós, querido,
em verdade vos digo, é uma garantia de Cristo sobre a vida dele. E essa salvação, pelo dizer hoje, é um ato decisivo que ele está dizendo para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. E não é sobre o lugar para onde nós vamos, mas é sobre com quem nós estaremos. Como numa linda canção que a gente entoa aqui, a maior honra, que a minha maior recompensa não é estar, não é ir para o céu, não é o paraíso, mas a maior recompensa minha é estar contigo. É isso que Jesus estava dando para esse ladrão, e ele queria isso. Talvez a pergunta aqui que eu e você precisamos fazer é: você quer estar contigo? Você quer estar com Ele? Você quer estar com Jesus? Você quer estar no céu por causa de Jesus ou porque você tem medo do inferno? Você quer estar lá ou você quer viver lá? Não é sobre um lugar, é sobre estar com alguém. E Jesus oferece isso para esse homem. Ele entra naquela cruz como criminoso e sai daquela cruz como cidadão do céu. Olha que coisa linda. Ele chega naquele lugar cheio de vergonha pública e sai dali como companheiro de Jesus para a eternidade. Talvez nos meus ouvidos e no seu isso soe estranho. Porque o que ele fez para merecer o céu, irmão? Nada, isso chama-se graça. Por que ele está lá? Porque ele é legal? Nada, ele é ruim. Por isso que talvez eu e você, olhando para esse contraste, a gente deve reconhecer e fazer essa observação: quem eu sou diante disso? Qual ladrão eu sou? Será que eu sou aquele que quero Jesus para resolver os meus problemas? Ou eu quero estar perto dele para viver com ele o que ele tem para a minha vida? Por isso mesmo, em meio ao fim, sem história boa, sem nada espiritualmente acumulado, a graça alcança aquele jovem e o transforma. Eu não sei se você talvez vai chegar no céu, e talvez você encontre algumas pessoas lá, e pode ser que você, ao chegar lá, encontre alguém perto de Jesus, por você não saber quem é. Você vai falar: poxa, eu acho que é João. Não, eu acho que é Pedro. Não, eu acho que é Paulo, tem que ser Paulo. Sabe quem pode ser que esteja andando lá de Jesus? O ladrão, que se rendeu à graça de Jesus. E se a graça, irmão, alcançou um ladrão do jeito que ele é e de tudo aquilo que eu narrei para você aqui, o que ela não é capaz de fazer comigo e contigo, hein? Por isso que hoje é o dia da gente responder ao chamado de Jesus. Hoje, você pode deixar de ser o próximo da cruz, ou deixar de ser cada vez mais perto da cruz, para ser mais perto da que a cruz vai fazer com você. O convite é ter a decisão de fé semelhante àquele ladrão da cruz, que ele faz o processo da graça claramente aqui. Ele reconhece que ele é pecador, ele se arrepende, ele confia em Jesus como Senhor e Salvador, e ele se empodera da graça salvadora e escandalosa de Jesus. E o resultado disso, queridos, 3 pessoas morreram no Gólgota. Primeiro, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. O segundo foi que morreu por causa do seu pecado. E um terceiro que morreu para o pecado quando se rendeu a Jesus. Pelos pecados nós não podemos ser, mas um dos 2 ladrões nós somos parecidos. Qual você é nesse cenário do Gólgota? Você e nem eu sabemos quantos hoje nós vamos ter, quantos hoje nós teremos, se vamos ter mais cultos, mais momentos, nós não sabemos nada disso. Contudo, hoje, nesta noite, nesse culto, esta palavra é para dizer para você: você é como o ladrão da cruz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ou você vive por Ele, pelo aquilo que Ele pode te dar, e não por aquilo que Ele é. Por isso, para a gente concluir o texto de Efésios, capítulo número 2, por favor, Caio, versículo 8 e 9, corroborando com João 3,16, quero convidar o pessoal do louvor para a gente cantar uma última canção. E o que nós vimos na cruz é o que Paulo coloca isso em Efésios. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não veio de vocês, é um presente, é um dom de Deus.
Versículo 9, Caio. E nem de obras para que ninguém se glorie. O ladrão da cruz, aquele ladrão crédulo, é a prova dessa graça escandalosa sendo revelada de maneira plena, pura e real com a gente. Por isso que eu e você, mesmo sem obras, nós somos salvos por causa de Jesus. Eu e você, diante do Cristo, é Ele o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele nos convida a viver isso. Jesus disse bem claro, na sua palavra em João capítulo 3, versículo 16, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, inclusão do amor de Deus, Deus amou todos nós, mas Ele deu o seu Filho para que aquele que nele crê, ou seja, se você se render a Jesus, como uma oportunidade teve, e não se rendeu, e o outro se rendeu, esse que se rendeu, terá a vida eterna. Por isso a graça se inclina para alguém que não tem nada para oferecer. Talvez nessa noite você veio aqui dizendo, pastor, mas eu fiz coisas horríveis. Seja bem-vindo à igreja. Aqui é lugar de gente doente. Aqui é lugar de gente ruim. Se aparecesse filmes aqui das nossas ações passadas, eu me envergonharia dos meus. Porque como pecador que sou, fiz muita coisa errada. E você também. Mas não é pelo que eu fiz e pelo que você fez, é por causa do que Ele fez na graça que nos alcança, pela misericórdia dEle. Não é o que você vai fazer, é o que Ele já fez. Talvez então eu e você deveríamos dizer, né, Zé? Quando eu melhorar eu vou. Não, vem que você melhora no caminho. Ah, pastor, mas quando eu ficar bom, quando eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, eu vou para Jesus. Não, irmão, é agora, pode ser que seja tarde, é agora. E no caminho Deus vai transformando a gente, Deus vai moldando. Mas Ele só mexe, trabalha naqueles que se rendem. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, e a gente cantar essa linda canção, pergunto mais uma vez para você, quem dos dois ladrões nós somos? Quem nós nos parecemos mais? Com o ladrão incrédulo que queria Jesus pelo que Ele pode dar, e não por desejo dele estar? Ou você é parecido com outro ladrão que reconheceu os seus erros, não dá desculpa pelas suas falhas, mas reconhece Jesus como Senhor na sua vida e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Um decidiu ignorar, blasfemar, mas o outro, mesmo no último dia da vida, ele decidiu se render. Talvez hoje Jesus está dizendo para você, se renda. Talvez hoje Jesus está dizendo para você, se renda. E o que você vai responder? E por último, não menos importante, até quando nós vamos procrastinar a nossa vida em Cristo e não levá-lo a sério, nos parecendo mais com o ladrão da cruz incrédulo do que com o crédulo? Pode chegar o dia onde será o nosso último dia e a gente vai ter que reconhecer que a gente falhou com Jesus. Por isso hoje é uma declaração de amor de Deus para mim e para você, que nós somos salvos pela graça, e essa graça tem que fazer a gente sair daqui nessa noite, como aquela mulher que eu contei da história do Spurgeon, não como alguma coisa escrito na Bíblia, não como alguma coisa colocada na parede, mas viver essa graça de Deus que quer te dar vida, e vida que vale a pena ser vivida no seu dia a dia. É para isso que Ele ressuscitou. Hoje estarás comigo, hoje você vai sentir a minha companhia, hoje você vai viver o que eu vivo. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite maravilhosa de louvor e adoração. Meu pedido, Senhor, é que o Senhor nos alcance com Teu Espírito Santo nas profundezas da nossa alma, para nos dizer o que é devido pelo Teu Espírito Santo a cada um de nós. Que a porção verdadeira da Tua palavra, que foi lida, explicada, cantada, orada, enfim, de várias formas revelada neste lugar, possa encontrar espaço no coração de cada um de nós aqui.
e que não sejamos aqueles das quais a acusação de Jesus é sobre eles. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Que não sejamos esses, Pai, pelo contrário, que o nosso coração esteja aqui, que o nosso coração esteja desejoso, que o nosso coração, ouvindo a Tua voz, reflita sobre ela, reflita sobre a Tua palavra e obedeça aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso eu oro para que Teu Espírito Santo nos leve em paz e segurança para os nossos lares, cada um para a sua cidade inclusive, na certeza de que o Senhor está cuidando da gente. Que a nossa semana seja abençoada e abençoadora, que seja um tempo de graça, de alegria, de refrigério, mas acima de tudo de desafios, para que vivamos sobre a Tua graça, para que vivamos sob a Tua graça, para que ela nos inunde, ela nos fortaleça e ela nos dê vida, e vida que vale a pena ser vivida. Agradecemos pelos nossos visitantes, que sejam sempre bem-vindos a esta casa, e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade o tempo todo. E quando desejarem voltar a ouvir uma declaração de amor dos céus sobre a nossa vida, que a igreja seja pronta para abrir as portas e atendê-los. Assim nós despedimos, Pai, em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que teve misericórdia de mim e de você, aquele que trocou o lugar da cruz com Barrabás, mas aquela cruz não era de Barrabás, para falar a verdade, aquela cruz era minha e sua, mas que esse Cristo que se entregou naquela cruz te abençoe. Que o amor do Pai, aquele que é sobre ti e sobre mim, aquele que deseja que eu e você nos encontremos com o Filho, para nos tornarmos com Ele adotados e nos tornarmos filhos desse Pai maravilhoso, também te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de instruir você, aquele que há de confortar você, consolar você, aquele que há de instruir você nessa semana as decisões mais importantes da sua vida, tenha liberdade de chegar ao teu coração, porque está com Ele, e falar o que precisamos ouvir. Te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre tuas posses, recai a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém?